bem-vindo, Espírito Santo, nesse lugar separado para te adorar, buscar a tua face. Nós entramos nesse momento à meia-noite, diante da tua presença, Senhor, clamando ao teu Espírito, que desça como fogo, incendiando os nossos corações, nos curando, restaurando, que seja uma live profética, que seja um tempo poderoso na tua presença. Eu já quero, Espírito Santo, pedir o teu poder, a tua unção sobre cada pessoa que está entrando aqui. Espírito Santo, vai tomando os ambientes agora. Agora, Espírito Santo, eu quero já entrar nesse momento pedindo, entra em cada casa. Espírito Santo, vai enchendo os ambientes, tomando todo lugar. Espírito Santo, onde houver um demônio, onde houver uma potestade, onde houver um espia maligno, Espírito Santo, faz bater em retirada. Espírito Santo, vai tomando o teu lugar, Espírito Santo. Eu começo agora esse nosso momento chamando o Espírito Santo para ocupar o lugar que é dele, o lugar que é dele. Vai entrando, Espírito Santo, em cada casa, em cada lar, em cada família, em cada coração aqui. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu já sinto a presença de Deus. Aleluia, a paz do Senhor, povo de Deus, família do quarto de guerra. Eu já começo a sentir a doce presença do Espírito Santo aqui. E quando eu sinto a presença do Espírito Santo, eu já quero me render aos pés dele, porque ele é aquele que visita corações, é aquele que tira todo medo, é aquele que tira toda insegurança, é aquele que vasculha as gavetas do nosso coração, que esquadrinha o nosso coração e vê se há algum caminho mau. Você que está chegando aqui, vem mergulhando nessa unção. Você que está aqui, vem mergulhando nesse poder. Você que ligou agora o seu telefone aqui no nosso quarto de guerra, vem chegando e vai compartilhando essa live. Vem chegando e vai compartilhando o nosso quarto de guerra. Vai chamando pessoas, vai chamando quem você ama para mergulhar no sobrenatural. Todo lugar onde o Espírito Santo, ele é entronizado. É um lugar de paz, é um lugar de cura. Todo coração onde o Espírito Santo tem liberdade é um coração saudável. E eu tenho certeza que hoje, nessa madrugada, o Espírito Santo vai sarar corações. Eu tenho certeza que nessa madrugada o fogo do Espírito Santo vai incendiar o teu coração. Eu não sei como você chegou até aqui. Eu não sei como você veio até essa live do quarto de guerra. Eu só posso te dizer uma coisa, que foi o próprio Espírito Santo que te trouxe aqui. Eu não sei como foi o teu dia. Eu não sei como foi essa tua segunda-feira. Talvez você chegue aqui aos pedaços. Talvez a tua única vontade hoje seja desistir. Talvez hoje você chegou aqui com a vontade de sumir, desaparecer. Mas eu quero te dizer, todas as vezes que eu senti vontade de sumir e desaparecer, eu corri para um lugar que me restaurava. Todas as vezes que as ondas pareciam que iam me afogar, todas as vezes que eu pensei em largar mão de tudo e desaparecer, eu corri para os braços do Pai. E eu sei que tem pessoas aqui que o Espírito Santo está trazendo. Olha aí, tantas pessoas dizendo que o dia foi difícil, que o dia foi muito difícil, mas que bom que você chegou até aqui. Esse é o lugar de ser renovado. Deixa eu te dizer uma coisa, esse é o lugar de chorar. É aos pés de Jesus o nosso lugar de chorar, aonde ele nos levanta. O Espírito Santo nunca vai te deixar. Jesus nunca vai te deixar. Ele vai te levantar quando você não tem forças para ficar de pé. Ele vai te sustentar em suas mãos, nos seus braços, no seu colo. E eu quero convidar você agora a enviar essa live, esse momento agora, para alguém que precisa ser levantado. É um dia difícil, mas você venceu. Nós estamos aqui. Aleluia.
Aleluia. Você que está entrando aqui triste, eu quero declarar a alegria do Senhor sobre a tua vida. Você que está chegando cansado, eu quero declarar o renovo do Senhor. Tão somente abre o teu coração. Eu entendo você. Eu já falei nessa live. Aqui no nosso quarto de guerra, aqui não tem dedo apontado. Aqui tem mão estendida para dizer para você que não é o teu fim. Mas é o momento que Deus diz para você, é o início do que eu vou fazer na tua vida. E nessa madrugada eu quero te estender a mão para dizer, você não vai ficar prostrado, você não vai parar, mas o seu Deus, o nosso Deus, ele vai te levantar com mão forte. E então abre o teu coração, porque hoje Deus vai bradar no teu coração. Deus vai bradar no teu coração, na tua casa, na tua família. E eu quero chamar hoje aqui o reforço do céu, essa amiga querida, que tem sido um presente de Deus para mim, que Deus tem usado tanto em palavra revelada, tem usado tanto em profecia, tem usado tanto em revelação e discernimento espiritual. Aleluia! Oh Deus maravilhoso, eu te sinto aqui, Jesus. Glória ao teu nome. Deixa eu ver se ela já está por aqui. Oh meu Deus, aleluia. Missionária Flor, a nossa Florzinha vai estar aqui. Se ela já estiver por aqui, Flor, dá um oi para mim, Florzinha. Dá um oi para mim. Hoje o Senhor está trazendo a nossa amiga missionária Flor, que vai estar conosco no nosso congresso no dia 10. Eu ainda não vi a Florzinha por aqui. Manda aviãozinho para ela. Se ela já tiver, dá um oi, eu já vou te adicionar, minha amiga. Enquanto você está chegando, enquanto você está vindo aí trazendo alguém, enquanto você está chegando, já chega mergulhando na unção de Deus. Eu não sei se você sabe, mas nós temos aqui intercessores, uma equipe de intercessão que fica 24 horas, não só aqui, mas orando, profetizando. Por isso pode colocar o teu pedido de oração aqui. Aleluia. Oh meu Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, já adicionei aqui, amiga. Oh, louvado seja Deus. Intercessores de plantão, aleluia. Amiga querida, seja bem-vinda no nosso quarto de guerra. Você que tem acompanhado, estado conosco sempre, em todo o tempo. Flor, você é uma mulher guerreira. Você entende de batalha. Sabe, Flor, o que eu acho lindo num homem e numa mulher de Deus é quando ele se sente fraco, quando ele se sente inútil. E quantas das vezes a gente não se sente assim? E Deus diz, é você que eu quero usar. Quantas vezes, Flor, eu me senti tão pequena. E Deus diz assim, eu quero te levantar. E eu sei que hoje, nessa madrugada, Deus está dizendo para muitas pessoas aqui, ei, abre o teu coração porque eu vou te usar. Abre o teu coração porque eu sou contigo. E você é uma valente do Senhor. Flor, deixa Deus te usar nessa madrugada. Deixa Deus te tomar e entrega tudo que o Espírito Santo te mandar. Aleluia. Louvado seja Deus. Pastora Nani, é sempre uma honra poder lhe atender. Eu venho com muita alegria no coração, entendendo que estou à disposição do reino de Deus. A hora que o Senhor precisa de mim, eu procuro estar sempre em prontidão. Então, sempre que vem um convite da sua parte, da Jaque, eu atendo com muita alegria no coração. Eu costumo falar, pastora Nani, que toda oportunidade de falar de Jesus é uma grande oportunidade. E eu estou diante de uma grande oportunidade, que é falar do nosso mestre. E eu quero contar algo aqui para vocês. O Espírito, sempre que eu venho, no caminhando com as amigas, sempre que eu vou participar de alguma programação com a pastora Nani, o Espírito Santo me avisa. Aleluia. Eu saí de uma live às 9 horas da noite. E terminou a live e eu fui guardar a minha Bíblia. E o Espírito Santo disse, não guarda, vai para o quarto. Eu levei a minha Bíblia, levei uma pasta de estudo para o quarto e fiquei lá. Meus filhos ficaram aqui, meu esposo, e eu fui para o quarto e eu fiquei lá. E o Espírito Santo me falava, prepara essa mensagem para hoje. Meu Deus. Eu disse, Deus, hoje? E o Senhor disse, é para hoje. Pastora Nani, essa é uma mensagem
que eu vou ministrar agora, e eu sei, eu não tenho dúvidas, é para esse povo. É para esse povo do quarto de guerra, é para vocês, é para nós essa palavra. É a Aleluia. porção que o Senhor nos entregou para esta madrugada. Então, muito obrigada, pastora Nani, pelo convite, pela oportunidade. E eu quero convidar você, que tem a oportunidade, pegue a sua Bíblia Sagrada agora e vamos fazer uma leitura rápida em Joel, capítulo de número 2. Deus tem uma porção para o nosso coração. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto que Deus, essa noite, tem algo extraordinário para mim e para você. Aleluia. Se eu fosse você, não perdi a oportunidade de compartilhar essa live chamando um amigo para vir receber também. Porque o Pai tem pãozinho quentinho do céu para mim e para você. Aleluia, aleluia. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Enquanto eu leio, você já vai recebendo. Joel capítulo 2, versículo 18. Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo. Tem trigo chegando aí, meu irmão. E o mosto, estou enviando óleo, e dele sereis fartos. E vos não entregarei mais o opróbrio entre as nações. E aquele que é do norte farei partir de longe. E vós e lançá-lo-eis em terra, não lançá-lo-eis em terra seca e deserta. E a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda estará o mar ocidental. E não subirá o mau cheiro, não subirá mais podridão. Veja o que Deus está falando. Meu Deus. Porque grandes coisas farei. Não temas, ó terra, regozijai-vos e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temas os animais do campo, porque os pastos dos desertos reverdecerão, porque a árvore do deserto dará fruto, a vide e a figueira darão frutos com força. Aleluia. Deus está falando com alguém. E os filhos de Sião vão se regozijar e terão muita alegria no Senhor, o vosso Deus, porque ele dará um ensinador de justiça e fará descer a chuva. Tem chuva descendo aí, a chuva temporã, a chuva seródia no primeiro mês, e as eiras se encherão, diz o Senhor, de muito trigo. Aleluia. E os lagares transbordarão de óleo. Eu restituir-vos-ei anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pela locusta, pelo pulgão, contra vós, e comereis fartamente, e ficareis satisfeitos. Oh, aleluia! E louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo não será mais envergonhado, diz o Senhor. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel. Você vai saber que ele não perdeu o controle dessa situação. Você vai saber que há um Deus em Israel. Porque eu sou o Senhor, o vosso Deus, e ninguém mais. Eu sou o único Deus, o Deus da terra. E o meu povo não será mais envergonhado. Sabe o que Deus está dizendo para nós concluirmos aqui a leitura? E há de ser, depois desses dias, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os jovens visão. Olha só o que Deus está falando nesta madrugada, pastora Nani. Deus fala com o profeta Joel. Olha, nós temos enfrentado dias de grande adversidade. É uma realidade. A terra está enfrentando dias de adversidade. Eu tenho certeza que você que está aqui agora conosco, hoje você passou por aflições, hoje você foi afrontado.
Hoje você foi convidado a desistir, porque a terra está um caos. A sociedade se corrompeu, pastora Nani. A sociedade se encurvou diante do pecado. Por causa do encurvar da sociedade, algumas famílias caíram. O certo virou errado e o que era errado, a sociedade diz que agora é certo. O pilar da terra está sendo destruído, o pilar da família, o pilar da sociedade. Mas Deus falava comigo, pastora Nani, tem um pilar que não caiu, minha filha. Tem um pilar que está sustentando a terra, porque o pilar da sociedade foi corrompido. O pilar familiar está sendo corrompido, mas tem um pilar que está sustentando o globo terra. Esse pilar se chama igreja. Esse pilar se chama quarto de guerra, mulheres de oração, homens de oração. É a igreja quem sustenta o pilar da terra. É a igreja na batalha da oração. É a igreja trilhando o caminho da oração. E é para essa igreja que tem enfrentado dias de dificuldade. E é para esta igreja que tem enfrentado dias de tribulações. Sabe por quê? A igreja ainda prevalece, mesmo andando na contramão do mundo. É porque essa igreja está firmada em Cristo. Aleluia. E as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja que Aleluia. é o Senhor. Muito pelo contrário, enquanto o diabo prepara o mundo para o seu governo, o governo do Espírito Santo prepara a igreja para o arrebatamento. Enquanto o diabo prepara o mundo para o governo do anticristo, o Espírito prepara o quarto de guerra para o arrebatamento. Aleluia. O Espírito prepara a igreja para o arrebatamento. É verdade que as coisas estão difíceis, mas há uma promessa. E essa promessa ela vai acontecer antes da igreja ser tirada da terra. Aleluia. Que promessa é essa, irmã Flor? É o derramar do Espírito. O Senhor está dizendo, a minha igreja em tudo é afligida, mas não será envergonhada. Sabe o que Deus está usando o profeta Joel para dizer? Eu estou mudando as estações. Deus está falando para alguém aqui nessa madrugada. Eu estou mudando as estações. Você é a igreja que está de pé. Você é o pilar que tem sustentado essa casa. É a sua oração que tem sustentado essa família. Aí o Senhor está dizendo, porém, antes de tirar a minha igreja da terra, antes do arrebatamento acontecer, eu derramarei. Pastora Nani, eu estava pesquisando o que é derramar no grego. Eu tenho aqui uma toalha, aqui eu tenho uma bacia de água, porque Deus me mandou preparar a mensagem antes de entrar no quarto. Meu Deus! E Deus disse para mim, minha filha, eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. A igreja que vai subir não é uma igreja com cara de derrotada, não é uma igreja afligida, não é uma igreja envergonhada. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu vou derramar no grego é encharcar. Eu só posso encharcar essa toalha se eu submergir ela na água. Eu estou submergindo a toalha na água, por isso a toalha está encharcada. A toalha foi encharcada porque foi submersa na água. Deus está falando com a igreja essa noite. Eu vou encharcar a minha igreja. Eu vou encharcar a minha noiva. Eu vou derramar sem medidas. Sabe o que Deus está dizendo? Os jovens vão profetizar. Deus está dizendo, Deus falava comigo no quarto, filha, enquanto eu encharco a minha igreja, enquanto eu derramo mais do meu espírito sobre a minha igreja, isso fará com que jovens se levantem como profetas. Jovens profetizarão. Deus vai levantar uma igreja encharcada do Espírito. Você é esse profeta que Deus vai encharcar. É você, minha irmã, que está dizendo, mas eu não tenho mais força. O Espírito lhe arrastou para o quarto de guerra hoje. Alabassura, manaixo. Tem gente que chegou aqui arrastada.
Tem gente que disse, olha, o sono está quase me vencendo, o cansaço está quase me vencendo. O Espírito Santo está lhe chacoalhando nessa hora. E está dizendo, sabe por que eu não deixei você dormir? Porque é você que eu quero encharcar. Meu Sabe Deus. por que eu não abri mão de que você estivesse aqui nesta madrugada? Porque é você que eu vou encharcar. Haverá um derramamento do Espírito. E quer saber? Vai começar hoje. Vai começar aqui no quarto de guerra. Vai começar daqui agora. Enquanto o Espírito está sendo derramado para encharcar a tua vida, receba renovo. Se está caído, o Espírito te levanta. Se não é batizado, em nome de Jesus, fala em línguas do céu agora. Receba batismo com o Espírito Santo. Enquanto eu falava com Deus ali no quarto, Deus dizia, Flor, esta é a madrugada que eu escolhi para encharcar a casa desta mulher, para encharcar o quarto desta mulher, para encharcar a vida desta mulher. O céu, o céu está com a porta aberta e tudo que Deus tem ao seu respeito vai ser derramado sem medidas. Não há limite, irmã Ana, não há limite, irmã Josi, para este Deus. Ei, irmã Luciana, é você, irmã Carla, é você, Rose, é você, Cleide, é você que o Espírito Santo está dizendo, deixa eu te encharcar. Deixa eu te encharcar, deixa eu te submergir nos meus mistérios, deixa eu te submergir na minha glória. Enquanto nós estamos aqui no quarto de guerra, Deus está entregando dons espirituais. Aleluia. Tem gente que não vai conseguir dormir, mas não vai ser o diabo tirando o sono, não. Vai ser o céu entregando mistério. Aleluia. Se prepare para ter visão, porque é na madrugada que os mistérios são revelados. Madrugada é sacrifício, madrugada é renúncia. Ninguém está aqui para brincar com você, nem muito menos com a sua fé. Está aqui só quem quer ser encharcado. Está aqui só quem quer ser molhado. Está aqui só quem quer receber. Se você está aqui, eu estou entendendo que você quer receber. Se você veio, eu estou entendendo que você quer receber. Deus não está limitado a uma tela de celular. A presença de Jesus está entrando agora aí neste ambiente. Ele está dizendo, a minha presença vai trazer mudança de estação. A presença de Jesus está curando você agora nesta madrugada. Receba a cura nesta madrugada. Na medida em que o Espírito te encharca, o Espírito vai tirando da basura toda seta, todo espírito de encantamento. Se você quer receber, coloca aqui, eu quero receber. Se você quer receber, coloca aqui, eu quero receber. A basura eu estou pregando para quem quer. A basura o Senhor falava comigo no quarto. É a noite, filha. Eu dizia, Deus, mas por que essa mensagem? Eu dizia, vai chegar a oportunidade, o convite, prepara. É a madrugada em que Deus escolheu para encharcar a tua vida. Meu Deus, aleluia. Eu vejo Deus abrindo visão. Ei, papai está derramando a unção de profeta. O profeta é ele que escolhe. Ele está dizendo assim, ó, eu estou derramando. Os jovens profetizarão. Aleluia. Ou até os velhos vão ter visão. Sabe o que Deus está dizendo? Não importa a sua idade. Eu vou encharcar do menor ao maior. Não importa o seu tamanho, o título que você tem, o nome que você tem. Se você quer, eu vou te encharcar nesta madrugada. O Espírito será derramado, assim diz o Senhor, e há de ser que derramarei, derramar, encharcar. Ele está dizendo, eu vou encharcar. Eu vou encharcar a terra. Eu vou encharcar a terra. Eu vou encharcar a terra. Chegou a hora da igreja, a igreja que sustenta o pilar, a igreja que é o pilar que sustenta a terra. Chegou a hora dessa igreja se manifestar. E essa igreja não vai se manifestar com cara de derrotada. Essa igreja não vai se manifestar com cara de angustiada. Não, essa igreja vai se manifestar em poder.
Essa igreja vai se manifestar em glória. Lá no seu trabalho, Deus vai lhe usar com poder. Aleluia. Nesse casamento, Deus vai te levantar com poder e autoridade. No meio do caos que a tua família está vivendo. Pastora Nani, eu sinto Deus derramando palavra de sabedoria. Deus está dizendo, eu estou derramando palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria é a palavra que resolve conflitos. Palavra de sabedoria, a palavra que resolve conflitos. Deus está dizendo, o encharcar do meu espírito vai colocar na tua boca uma palavra de sabedoria. E esta palavra vai resolver os conflitos. Eu vejo lares aqui enfrentando muitos conflitos, casamentos em conflitos, famílias em conflitos, mas o Senhor lhe arrastou para o quarto de guerra para dizer, eu estou encharcando a tua boca de palavra de sabedoria. O meu espírito é espírito de sabedoria, eu estou colocando na tua boca essa palavra de sabedoria. Aleluia. Essa palavra vai resolver os conflitos. O Senhor está dizendo, estou mudando a estação. Se posiciona, o meu povo não será envergonhado. A tua casa não será envergonhada. A tua família não será envergonhada. Diz o Senhor na palavra. Diz o Senhor na palavra, não haverá vergonha. Eu vou restituir esse tempo de crise. Eu vou restituir o que vocês perderam na aflição, na crise. Receba batismo. Papai está batizando alguém agora com o Espírito Santo. Aleluia. Você vai testemunhar. Recebi batismo no quarto de guerra, na madrugada do dínamos, do poder de Deus. Papai está batizando agora, é você mesmo. Não tenha medo de falar em mistério agora. É Deus testificando. O Espírito está se manifestando. Você vai ter uma evidência. Evidência do Espírito Santo é falar em línguas. O Espírito Santo vai evidenciar e vai falar na sua boca agora. A sua casa não será envergonhada, porque Deus está te encharcando de sabedoria, de poder, de unção, de dons espirituais. Se não profetizava, Deus está levantando profeta. Se não sonhava mais, Deus está dizendo, você vai voltar a sonhar sim. Os velhos vão sonhar. Tem gente aqui que por causa da aflição deixou de sonhar. Tem gente aqui que encostou os projetos. Meu Deus! Eu vejo projeto na mesa encostado. Papai está dizendo, pega o projeto. Papai está dizendo, vai sonhar sim. O Senhor está dizendo, tu vai sonhar sim, tu vai escrever. Escreve, e conte os dias, porque eu estou mudando a estação. Você vai chegar diferente naquele cenário. Aleluia. Vai chegar diferente naquele cenário. Porque o que eu estou fazendo nesta madrugada está te dando uma identidade de vencedor. Meu Deus! Aleluia. O que eu estou fazendo nessa madrugada, o que a ação do meu espírito operando aí na tua vida está te dando identidade de vencedor. Rita, Espírito Santo, Rita, está te visitando agora. Aleluia. O Pai está dizendo, a tua identidade não vai ser forjada por causa dessa frustração, dessa calúnia. Meu Deus. Você não é essa calúnia. Você não é essa fofoca. Meu Deus. Você não é essa intriga. Alabassura badai shura. O meu espírito te enche, te encharca. Alabassura badai shura mana. Ei, sabe o que Deus está dizendo? Na medida que o espírito está te enchendo, está saindo os pensamentos de derrota. Aleluia. Pensamento de morte. Labassura manai. Papai está dizendo assim, eu estou tirando o velho para derramar o novo. Urabassura badai shura. Papai está dizendo, eu estou tirando o velho para derramar o novo. Tem coisa nova sendo colocada no odre novo. O Senhor está dizendo que eu estou colocando essa porção extra. Eu vejo o céu, pastora Nani, assinando assim, ó, porção extra. O extra de Deus, o extra do Espírito está chegando na vida de alguém. O encharcar é o extra. Porque nós achamos cheios do Espírito. Mas ele está dizendo, eu não vou deixar vocês só cheios, não. Eu vou encharcar.
Eu vou mandar o extra, labassura badaixa. O meu espírito vai encher vocês de forma que vocês transbordarão. É o extra do céu que está chegando. É o extra do espírito que está sendo derramado. É o extra do espírito, labassura badaixa. Eu não sei qual é a área da tua vida, mas o Espírito Santo está soprando com o extra. Oh, meu Deus. O a mais. Labassura badaixa. Está soprando com o a mais. É mais unção que tu pediu a Deus, receba. Meu Deus. Eu sinto o Espírito soprando extra. Eu sinto o Espírito soprando extra. Ei, só está aqui quem foi selecionado por Deus. O céu convocou. O céu convocou um exército para o quarto de guerra para receber o extra. Aleluia, aleluia. É o extra, é o a mais. Diz mais, Deus, até o que tu não precisava vai chegar, porque faz parte do extra. Eu recebo, meu Pai, eu recebo. Eu estou fazendo além, estou mandando além. Ei, o céu escreveu teu nome para esta madrugada. Aleluia, olha isso. O céu te convidou para esta madrugada. Não foi teu amigo que te convidou. Não foi só a pastora Nani que te convidou. Não. Foi o céu que escreveu teu nome dizendo, hoje ele vai receber o extra no quarto de guerra. Aleluia. Hoje ele vai ser encharcado no quarto de guerra. Eu quero que você agora aí na sua casa, aonde você está. Eu sei que nessa hora, nessa madrugada já, início da madrugada, só tem crente doido igual nós mesmos. Aleluia. Então abre a mão para receber. Abre a mão para receber, porque os crentes natural estão tudo dormindo. Meu Deus. Crente natural, essa hora está dormindo. Crente que vive por vista, essa hora está roncando. Eu estou pregando para crente que vai viver o sobrenatural. Eu estou pregando para crente que vai viver o extra. Aleluia. Eu estou pregando para crente nessa madrugada, é com você. Abre tua mão para receber. Olha o papai soprando o extra aí. O extra de Deus. A porta se abriu. Nenhuma porta ficará fechada. A enfermidade não vai resistir. A enfermidade não vai resistir ao extra de Deus. A enfermidade não vai resistir ao poder do Espírito, encharcando a tua vida agora de poder, de autoridade. Fecha a tua mão agora. E guarda. Guarda porque o extra de Deus está sendo encharcado, derramado sobre a sua vida nesta madrugada. O Didi Canalás, tem um rolo de mistério descendo. Meu Deus! Tem um rolo de mistério descendo. Eu vim. Olha, tem irmã que é inteligente, já colocou, eu vim receber o extra. Aleluia. É isso, você veio receber o extra. Sabe por que você não está dormindo? Porque Deus te chamou para receber o extra. Aleluia. O encharcar. Cheio você já é, mas papai está dizendo, eu vou te encharcar. Aleluia. O laço, rapaz. Eu vou te encharcar. É o extra de papai que está chegando aí nesse ministério. É o extra de papai que está chegando aí nessa saúde. É o extra de papai que está chegando na restauração desse casamento. O extra de Deus está chegando na tua saúde, pastora Nani. O extra de Deus está chegando na tua saúde, mulher. O extra de Deus, está tocando na tua saúde, da cabeça à planta do pé. Tem uma fonte aberta acima da tua cabeça. Pastora Nani, por vezes eu estou aqui só acompanhando, glorificando, porque gosto de acompanhar, porque recebo muito aqui no quarto de guerra. E por vezes eu olho para essa tela, eu não vejo a cabeça da senhora, eu vejo a fonte aberta jorrando. Aleluia! Eu não vejo mais a senhora na tela, eu só estou vendo a fonte jorrando. O é madrugada do extra. Eu estou vendo a fonte jorrando acima da tua cabeça. É a madrugada do extra de Deus. É a madrugada do extra de Deus na tua saúde, no teu casamento. É poder do Espírito, é o dínamos, é o encharcar. Oh, meu Deus. Em nome de Jesus, pela autoridade do nome do Cristo, seja curado agora. Meu Deus. Em nome de Jesus, eu ordeno agora, coloca a mão aí na tua enfermidade, você que está em casa, está enfermo. Se você clama aqui por a saúde de um parente,
Coloque a mão aí representando o seu parente. Coloque a mão no local da enfermidade. É madrugada do extra de Deus na tua saúde. Tem cura, tem cura, tem cura. Seja curado agora. Eu repreendo agora, na autoridade do nome do Cristo. Urabaço. Eu ordeno agora enfermidade na cabeça, na coluna, nos rins, no fígado. O papai está mandando falar. Saia agora, saia dos rins, saia da coluna, saia da cabeça, saia do pulmão agora. Receba a cura. Enfermidade, eu te dou uma ordem. Você vai bater em retirada do corpo dela. Sim, meu Deus. Espírito de destruição, eu te dou uma ordem. Você vai bater em retirada dessa casa hoje. Meu Pai. Espírito de destruição, eu te dou uma ordem. Sabes quem é meu Cristo e também sabe quem nós somos. E eu te dou uma ordem agora. Todo espírito de destruição dentro do lado dessa mulher. Caia por terra agora. Agora. Destruição no casamento. Alabassura, badai, shurabadai. Todo gafanhoto. Meu Deus. Nas finanças. Toda locusta. Arabassura, badabashura, badai. Em nome de Jesus. Eu te repreendo agora. Agora. O extra de Deus invadiu a sua casa nessa madrugada. Meu Pai. O encharcado Espírito já inundou a tua mente e o teu coração. Oh, meu Deus. Em nome de Jesus. Receba esta palavra. Jesus. Receba esta palavra em nome de Jesus. Pastora Nani, está com a senhora a oportunidade. Meu Deus, eu sinto a presença de Deus aqui, Flor. Eu sinto a presença de Deus, o extra de Deus. O exagero do Senhor, o transbordar, que Deus é um Deus de extravagância. Deus é um Deus de abundância. É um Deus que diz, aleluia, que aquilo que nem a gente pensou, que a gente não viu, não ouviu e que nem penetrou o nosso coração, é aquilo que Ele tem para nós. É um Deus de grandeza. Aleluia. E eu sei que Deus está falando aos corações aqui. Flor, eu queria pedir a você que nesse momento você orasse por pessoas que estão entubadas, por diagnósticos médicos. E o médico disse assim, sabe aquela frase que o médico diz que é só um milagre? Quando eu ouço essa fala, é só um milagre. Coisa para Deus. É hora que é só o especialista Jesus. Especialista em milagre. É a especialidade. É para levar para o especialista. Milagre. Milagre. Ele entende. Milagre é com ele. E eu creio. E eu creio que essa é uma madrugada de poder. É uma madrugada de unção, de autoridade. Eu sei que agora vai haver um grande movimentar de águas. Você que tem alguém que está travando uma batalha agora, que está entubado, está com Covid, algum amigo seu, algum parente, se você quiser colocar o nome dele aqui, marcar essa pessoa, nós temos intercessores e nós vamos concordar agora. Na autoridade do nome de Jesus, missionária Flor vai bradar, vai entrar na brecha. E eu creio que vai haver mudança, vai haver cura, libertação, aleluia. Hospitais serão visitados, UTI, casas. Deixa o nome do hospital. Quem quiser pode deixar o nome do hospital. Nós vamos fazer uma oração específica agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus de Nazaré vai entrar no hospital nessa madrugada. Eu creio, eu creio. Eu creio. O homem de branco vai passear nos corredores e não é o médico da terra. Meu Deus. É o do céu. Se você quiser deixar o nome do hospital, o nome do parente, vai deixando aí que eu vou clamar agora. Jesus, Jesus, é hora para o Senhor. É a tua hora. É a tua hora, Espírito. É a tua hora, Senhor. Vai visitando agora, Senhor. Em nome de Jesus. Eu te peço agora. Vai entrando no hospital. Vai visitando a Jaqueline. Vai entrando agora no hospital de Salvador. Hospital Salvador.
Vai entrando, Jesus. Eu vou te passar os endereços, meu Pai, aonde nós precisamos que o Senhor entre. Hospital Geral de Linhares. Oh, meu Deus, em nome Jesus, de Jesus. passeia naqueles corredores. Sim, meu Pai. Em nome de Jesus, nós queremos declarar que os leitos vão se esvaziar e não será por morte. Em nome de será Jesus. por cura. Sim, meu Pai, em nome de Jesus. Não será por morte. Hospital Pedro vai visitando agora. Hospital da Unimed, vai pegando espírito, vai anotando aí, Labassuribica na Labaixô. Visita a Rosinha no Hospital Barreiro. Entra agora no quarto da Rosinha, vai soprando agora com fôlego de vida. Entra agora no Hospital de Guarulhos. Vai entrando no Hospital Monte Sinai. Vai entrando no HFA. Espírito Santo. E meu Pai, em nome de Hospital Jesus. de Lancheburgo. Vai visitando agora. Em nome de Jesus. Nessa madrugada, o médico dos médicos está fazendo uma visita nos hospitais. Aleluia, Jesus. No Hospital Delpina de Manaus. Meu Deus. Vai visitando agora. Jesus vai entrando naquela ala. Vai entrando, Jesus. Pessoas entubadas, desenganadas, com a palavra do médico, Senhor. A sentença de morte. Mas eu clamo nessa madrugada, revoga a sentença. Revoga a sentença, Jesus. Sopra com fôlego de vida. Espírito, encharca agora o corpo desta mulher de vida. Manda o extra, manda o teu extra nos hospitais. Manda o teu encharcar nos hospitais. Vai soprando com vida o Hospital Santa Luísa. Visita a tia Jussara, que está entubada. Jesus, nós estamos aqui para declarar a vida. Sim, em meu nome Pai. de Jesus. O Jesus que curou os enfermos. O Jesus que salvou os doentes. Nós clamamos agora. O médico dos médicos, médico por excelência, vai visitando agora cada nome que está sendo colocado aqui. Senhor, eu te peço, passa em revista. Visita a Santa Casa de Angra dos Reis. Vai entrando lá agora, Jesus. Senhor, nós queremos ouvir o testemunho que essa madrugada foi uma madrugada de milagre nos hospitais. Aleluia, Jesus. Aleluia. Que os médicos possam ficar sem entender. Nós entenderemos que foi o Senhor. Foi o Senhor quem está entrando agora nos hospitais. Está curando, está soprando com vida, está tirando das UTIs pessoas entubadas, sem nenhuma perspectiva, famílias desesperadas. Nós declaramos a vida. O caos não vai dominar essa casa. Em nome de Jesus. O caos não vai prevalecer nessa família. A morte não vai chegar. Não vai haver funeral. Aleluia. Não haverá funeral. Espírito de morte, nós te damos uma ordem. Saia da porta deste hospital agora. Em nome de Jesus. Você não vai levar ela. Você não vai levar ele. Espírito de morte pode voltar. Pode voltar. Porque hoje não tem gente para você levar. A morte pode bater em retirada. Nós damos uma ordem agora. Aonde tiver um espírito de morte querendo tragar, Senhor, essa vida. Meu Pai, em nome de Jesus, sai agora. Nós repreendemos agora. Em nome de Jesus. Nós repreendemos agora e declaramos vida. Vida. Em nome de Jesus, Vida. Vida. Cura. Receba agora fôlego de vida. Em nome de Jesus, receba oxigênio no cérebro, no pulmão. Sim, meu Senhor, Pai. que vidas respiratórias sejam desentupidas. Sopra com fôlego de vida como soprou em Adão. Eu vejo o Senhor soprando. Papai está soprando. Ei, a sentença vai mudar. Aleluia. A carta que você recebeu do médico, o áudio que você recebeu do médico. Vai chegar uma notícia diferente. Sim, meu Pai, em nome de Jesus. Vai ser notícia de morte, vai ser notícia de vida, de vida, de vida, de vida. Em nome de Jesus. A notícia que está chegando vai alegrar teu coração. Aleluia. É notícia de vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Fôlego de vida. Aleluia. Está soprando. Aleluia. Nos hospitais.
Sim, meu Está Pai. soprando. Eu concordo. Nos Concordamos. rins está soprando. Sim, meu Deus. No pulmão está Sim, soprando. meu Pai. Na cabeça está soprando. No Jesus. cérebro. O Sim, meu labassura Pai. badai. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Receba vida. Sim, a vida. Vida. A vida de Deus. Vida. A vida de Deus. Labassura badai. Em A nome de Jesus. vida do Senhor. E vida em abundância. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Flor, Deus está dando livramento de morte. Urabassura Na hora que você bicanais. estava orando, você estava repreendendo o espírito de morte que estava na frente. Deus está dando livramento de carro. Deus está livrando da moto, a moto, acidente de moto, um acidente terrível. Deus está livrando. Deus repreendeu hoje. Hoje você vai dar o testemunho aqui. Você vai dar um testemunho que Deus te livrou com mão forte. Dano algum vai acontecer sobre a tua vida. Dano algum. Dano algum. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor está dando ordem aos seus anjos para te guardar. Meu Deus. Em todo o tempo. Aleluia. Aleluia, aleluia. Deus está dando ordem aos seus anjos para te guardar por onde você passar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, que presença gloriosa. Você que está aqui, diga assim: eu tomo posse do extra de Deus. Escreve aí: eu tomo posse do extra de Deus. Escreve, declara. Declara. A gente precisa tomar posse da palavra liberada. O Senhor diz na sua palavra: crê no Senhor, estará seguro. Crê nos seus profetas e prosperarei. Eu creio na palavra do profeta. Entre a voz do mundo, entre o noticiário, eu fico com a voz do profeta liberado hoje. Eu fico com a palavra hoje, através da vida da missionária Flor. Eu fico com essa palavra. Eu tomo posse, isso escreve aí, eu tomo posse do extra de Deus. O extra de Deus no teu trabalho, na tua saúde, no teu casamento, nos teus projetos, na tua família, nos teus filhos, o extra de Deus. Toma posse, porque tem um banquete aí para você. Você está na sua casa e os anjos do Senhor estão trabalhando em teu favor. Você está aí no teu lar, você está na tua cozinha, você está aí no teu quarto de guerra. Deus está trabalhando em teu favor. Deus está liberando. Deus está dando ordem, solta o que é dela. Deus está dando ordem, tira a mão do que é do meu servo. Olha a ordem de Deus aí. Tira a tua mão do que é do meu servo. Tira a tua mão do que é da minha serva. Deus está dando ordem. E Deus está falando para uma mulher: por que você está tão agitada? Eu não te prometi, então somente crê. Permanece na minha presença. Tem paciência, esperei com paciência no Senhor. Diz o Senhor para você, foi Ele que prometeu. Não é homem que vai fazer. Não é a tua faculdade que vai te entregar. É o poder de Deus que vai te surpreender. Você chega aqui e diz: esse emprego eu não tenho condições. E Deus diz: a minha unção, a explosão de poder vai te colocar lá. Aleluia, aleluia, aleluia. Vai ser o dínamo de Deus. Flor, nós estamos em 50 dias. 50 dias de explosão de poder. Meu Deus. É o fogo de Deus. Eu creio no poder do alto. Eu creio que Deus hoje está liberando poder sobre muitas pessoas aqui. Deus está liberando poder, autoridade, unção. Te apropria da palavra, diz: é para mim, eu não abro mão. É para minha casa, eu não abro mão. Essa porta aberta é para mim. Esse poder é para mim. Essa provisão é para mim. Essa cura é para mim. Oh, aleluia, eu recebo extra de Deus. Aleluia, poder. Poder, poder, unção. Aleluia, aleluia. Ô, Flor, ô, minha amiga, eu quero louvar a Deus pela tua intimidade com o Espírito Santo. Eu quero louvar a Deus pela intimidade que você tem com o Espírito Santo. Tão sensível à voz de Deus. Muito antes, Deus já te entregou a palavra. Isso é coisa de Deus. Aleluia. Todas as vezes que eu te procuro, o Espírito Santo chegou primeiro. Aleluia. Quando eu te procuro, você diz: o Espírito Santo já me avisou, estou preparada. Gente, isso é muito poder de Deus aqui. Há uma unção muito linda de Deus aqui. Minha amiga, que o Senhor te guarde. Amém. Sábado nós vamos estar juntos nesse congresso poderoso.
Gente, Isso é dia 10 de lindo. abril aqui, ó, 10 de abril, sabadão, Missionária Flor vai estar trazendo uma palavra e te preparem. Te Glória a prepara Deus. porque Vai ser a mulher já está forte. consagrada. Oh, Vai glória. ser bem. Eu estou com muita expectativa. Aleluia. Amiga, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho, por essa palavra liberada, esse poder. Eu recebo o extra de Deus. E você que Glória a recebeu, dá Deus. um print aqui e escreve o extra de Deus. Compartilha, dá um print e compartilha o extra. O extra de Deus. O extra de Deus. O extra de Deus. Ô, glória. Oh, Eu glória, recebo o extra glória. de Deus. Amiga, obrigada por tanto amor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Guarde a tua casa, a Amém. tua família. Em nome de Jesus. Muito obrigada. Amém, minha amiga. Eu que agradeço. Precisar, Aleluia. estou aqui à disposição. Lhe amo muito. Você é uma referência para mim, viu, pastora Nani? Obrigada, Muito amiga. Te obrigada amo. pela oportunidade. Te amo. Tchau. Um beijo. Deus abençoe. Oh, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, que madrugada é essa? Que madrugada é essa? Aleluia. Sandra Rios, querida. Já que entra em contato com a Sandra aqui, Sandra Rios. Eu já falei como vai ser, mas explica com ela direitinho. Pega o WhatsApp dela, Sandra Rios. O nosso congresso, devido a toda essa situação que está acontecendo em São Paulo, vai ser totalmente online. Agora, agora. E você que adquiriu presencial, você vai participar online, vai ter uma sala extra comigo, uma sala VIP. Nós vamos estar juntas nessa sala, uma equipe maravilhosa. E no nosso congresso, que vai acontecer no segundo semestre, você já tem a sua inscrição garantida. Gente, coloca aí, hein? Coloca aí, eu recebi o extra de Deus. O extra de Deus. Você que chegou aqui cansado, desanimado, abatido, olha aí, olha o que Deus tinha para você. O extra de Deus. O extra de Deus. Extra de Deus, extra de Deus. Você vai se levantar e você vai dizer: eu recebi o extra de Deus. Amanhã você vai para o trabalho: eu recebi o extra de Deus. Vai para a empresa, vai para a entrevista de emprego: eu recebi o extra de Deus. Vai falar com o teu filho, vai abençoar o teu filho: eu libero, aleluia, o extra de Deus. Gente linda do meu coração, 50 dias. Você que está aqui pela primeira vez, deixa eu te falar, 50 dias. 50 dias, essa é a campanha que nós iniciamos ontem. Ontem, 50 dias do extra de Deus. 50 dias. Poder, autoridade, unção, explosão de poder, o dínamo de Deus. O Espírito Santo vai te encher, o Espírito Santo vai tomar a tua casa, o Espírito Santo vai aquecer o teu coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Seja muito bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez. Entra de mergulho, entra fundo, mergulha no sobrenatural do Senhor, porque Deus vai te honrar. Convida mais gente para estar num quarto de guerra, convida mais gente para estar recebendo de Deus. Nós vamos vencer esse período da presença do Senhor. Nós estamos escrevendo história. Vão perguntar para mim e para você: como é que você venceu esse período? Como é que você venceu o medo? Como é que você venceu as dificuldades? Na presença do Senhor, na oração, no quarto de guerra. No quarto de guerra. Aleluia! Gente, só para lembrar, as lives dos 50 dias, todas estão sendo direcionadas para o nosso canal do YouTube. Se você ainda não segue, se inscreve aqui, ó. Se você não está inscrito, inscreve no canal Nani Jabes Alencar. Escreve no canal, porque todas as lives estão sendo salvas e colocadas lá. Aleluia! Sabe por quê? Muita gente tem falado: pastora, eu estou limpando a casa, fazendo as minhas coisas, coloco na minha televisão e começo a assistir, a receber. Então, essa live aqui, ela vai para o canal do YouTube. Tem todas as lives lá, caminhando com as amigas. O nossa vigília, que foi poder de Deus. Então, e se inscreve aqui, ó. Nani e Jabes Alencar. Oh, aleluia. Um beijo pro Ian. Louvado seja Deus. Gente linda, amanhã, pastora Leia Mendonça vai estar com a gente. Vai ser poder de Deus no nosso Caminhando com as Amigas. No nosso Caminhando com as Amigas vai ser poder de Deus. Amanhã, 9 horas da manhã, eu e você vamos estar juntos, começando o dia, declarando o poder de Deus. E você que ainda não se inscreveu no nosso congresso, no dia 10 de abril, sabadão,
Sabadão. Miriam, querida, Deus abençoe. Sabadão. Nós vamos estar juntas. Sábado, corre, faz a tua inscrição. Entra no meu link, que está na minha página, na bio. Na página principal do Instagram, sabe a bio? Na minha biografia, onde tem lá o meu nome, tudo, minha foto. Clica no link, faz a sua inscrição, que você não vai ficar de fora. Não vai. No dia 10 de abril, nosso congresso, Caminhando com as Amigas. Você que não sabe, eu faço 2 lives, às 9 horas da manhã, que é o Caminhando com as Amigas, que amanhã tem a presença da Leia Mendonça, essa mulher de Deus maravilhosa, poderosa, ungida do Senhor, que vai estar amanhã, 9 horas da manhã. E à meia-noite, aqui. Oh, meu Deus, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Exaltado seja o nome do Senhor. Gente linda do meu coração. Então eu espero você 9 horas da manhã no Caminhando com as Amigas. A minha mãe tem uma live ao meio-dia. AP Auxiliadora, uma live de oração. Você que gosta de orar, minha mãezinha e o meu pai fazem lives de oração. Às 23 horas, pastor Jabes Alencar, ele tem uma live abençoada que você não pode perder. Às 23 horas, @Jabes Alencar. Você não pode ficar de fora. E à meia-noite, nós estamos aqui juntos no nosso quarto de guerra. Amém, gente linda? Oh, glória a Deus. É isso, Valéria. Tem alguém aqui, gente, pela primeira vez? Eu quero cumprimentar rapidamente você que está aqui, que recebeu o extra de Deus. Mandar um beijo para os nossos intercessores, pastora Jude, que está por aqui. Você talvez não saiba, mas nós temos uma equipe de oração. Que o teu pedido que está sendo colocado aqui, o pedido que você enviou, fica aí, ó, todos os dias. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Gente, seguinte, mais uma informação. Amanhã, não sei não, Solange, não sei não. Amanhã, oh meu Deus, glória a Deus, amanhã eu vou estar colocando devocional dos 50 dias. Vai estar no meu Telegram. Nós utilizamos todas as redes sociais. Então, amanhã eu vou estar colocando no Telegram o nosso devocional. Presta atenção. Tem Telegram. Quero mandar um beijo aqui, ó, para Mila. Primeira vez aqui, mas ela está no Caminhando com as Amigas. Seja bem-vinda, Mila. Gente, eu não sei dele, deve estar por aí. Ele estava na live dele. Oh, Glória, aleluia. Fica para a próxima. Eita, Glória, Flor, te amo. Amanhã vai ser poder de Deus. Então, é o seguinte, gente, o Telegram, olha só, minha avó, Maria Célia, pela primeira vez, um beijo para sua vozinha, Pamela. Deus abençoe. Amanhã tem Telegram. Eu vou estar mandando devocional no Telegram, tá bom, gente linda? Sheila, seja bem-vinda, chega chegando e fica para ficar. Amém? Deus abençoe você. Te espero. Ah, gente, todo mundo está pedindo para eu falar do filtro. Nós colocamos, já tem o filtro, abre o sorrisão. Você que usa stories, você que gosta de fazer stories, que usa aí, procura lá, abre o sorrisão. Abre o sorrisão, é o nosso filtro. Aleluia. Oh, glória a Deus. Jonatas, Deus abençoe. Um abraço para todo mundo de Sergipe. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Antônia, primeira vez de Maceió. Edna, seja bem-vinda. A Selma está falando primeira vez aqui. Vinha, Deus abençoe. Sil, Sol Lima, Selma querida. Gente, Deus abençoe cada um de vocês. Tenha uma noite de paz. Fica na paz do Senhor. Um beijão para Margarete, a Maria Marta aqui falando. Um beijo para Fran. Glória a Deus, eu também recebi o extra de Deus. Um beijo para Grazi. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vou salvar essa live e ela vai ser direcionada para o nosso canal do YouTube. Tá bom, gente linda? Te espero às 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. No nosso Caminhando com as Amigas. Aleluia! Um beijo, Gleice! Gleice, querida, te amo! Um abraço para todo mundo de Manaus, minha Ritinha querida. Mary, Deus abençoe. Gente linda, 10 de abril. Marca aí, 10 de abril. Você não pode perder. Esse congresso vai ser um divisor de águas. 10 de abril. O nosso congresso totalmente online.
Você pode assistir de qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar, através da internet. Olha que bênção. Receber presença confirmada de Isa Reis, presença confirmada Gabi Lopes, presença confirmada Nani Azevedo, presença confirmada Neide Martins, presença confirmada Florzinha. A missionária Flor vai estar com a gente. Dani Moura, vai ser poder de Deus. Amém, gente linda? Um beijo no coração de todo mundo. Uma boa noite de paz, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te dê uma noite de descanso, uma noite de paz, que o Senhor proteja a tua casa, acampe os seus anjos ao redor da tua vida, em nome de Jesus. Um beijo, gente, fica com Jesus e não esqueça, hoje eu recebi o extra de Deus. Um beijo, gente, fica com Jesus, Deus abençoe.